Governo anunciou esta semana o destino do novo aeroporto, acompanhado de medidas para a alta velocidade e para a ferrovia, que passam pela construção também de uma nova ponte sobre o Tejo. Dias depois de apresentar um novo pacote para a habitação. Seguimos por aí neste episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, que tem ainda paragem garantida na guerra na Ucrânia. Venha daí, eu sou a Paula Santos. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Ora viva, Miguel. Olá, Paula. Eu vou começar por citá-lo no arranque da sua crónica desta semana no Expresso. Ao 30º dia, o despertador tocou na mesa de cabeceira de Luís Montenegro. Concluída a frase, segue-se a sua conclusão, que é a constatação de que estava na altura deste governo começar a governar. E começou, na sua opinião, pelo rumo certo? Sim, começou pelo rumo certo, embora também fosse aquele que mais previsível, digamos, nomeadamente a história do aeroporto, que implica a terceira travessia do Tejo também. Implica a linha de alta velocidade, pelo menos a do Porto de Lisboa estava implícita, e ele acrescentou Lisboa-Madrid. Não havia razão para continuar a protelar uma decisão sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa, e portanto era aquilo que era mais expectável que o governo fizesse rapidamente. Tinha o dossiê pronto, depois do trabalho de um ano da Comissão Técnica Independente, e Luís Montenegro começou por aí, começou bem. Também já tinha apresentado o programa do Construir Portugal, que é o Mais Habitação corrigido em alguns pontos essenciais. Tinha-se reapresentado uma proposta sobre o IRS que vai ao encontro das propostas do PS e também do Chega, e portanto deu sinais de começar a governar finalmente, acabando com as lamúrias, que era aquilo que tinha feito até aqui, que tinha sido só lamuriar-se com o estado em que teria encontrado o país, e passou à ação. No caso concreto das medidas anunciadas para o aeroporto, como é que comenta o facto de terem sido seguidas, depois de muita discussão e até algumas dúvidas, as conclusões da Comissão Técnica Independente? Eu acho que não havia outra saída. Aliás, eu escrevo no meu texto que se o Luís Montenegro não tem escolhido Alcochete, estava liquidado politicamente. Estava liquidado porque ia ficar a suspeita de que tinham sido pressões internas de gente ligada ao PSD que tinham impedido a escolha de Alcochete. E nesse caso, o que é que ele teria feito? Teria ido para escolher Santarém, um aeroporto a mais de 90 km de Lisboa. Ou manter a ideia do Montijo, que chegou a estar em cima da mesa no governo anterior, não é? Sim, claro, só que a ideia do Montijo era obviamente um frete prestado à ANA. O Montijo foi liminarmente recusado pela Comissão Técnica Independente, fundamentando essa recusa em factos, nomeadamente do ponto de vista ambiental, muito concretos e inultrapassáveis. Era uma solução que não era uma solução de longo prazo, ainda por cima, portanto não havia como justificá-la. Santarém eu sempre disse, já disse aqui até, era uma solução completamente absurda, porque na cabeça de algumas pessoas parecia que não tinham ainda entendido que se estava a falar do aeroporto de Lisboa e não do aeroporto em Santarém ou em Beja, noutro sítio qualquer. Não era um aeroporto para Portugal. Os aeroportos são para as cidades, não são para os países, a menos que estejamos a falar do Luxemburgo ou de São Marino. Portanto, se Luís Montenegro não tem ido para aquela solução que já era consensual há vários anos, já há pelo menos 15 anos, que se sabia que a escolha teria de ser Alcochete, mas agora fundamentado num parecer de uma comissão técnica independente que avaliou variadíssimas alternativas e chegou a esta conclusão, eu acho que Luís Montenegro não teria como justificar a não outorga do aeroporto a Alcochete. E a verdade é que vê todo o país político à sua volta apoiando a decisão, o que é fundamental para que ela se concretize, não é? Sim, o que não quer dizer que as vozes discordantes vão ficar caladas, não vão. Ou que vão facilitar, não é? Claro, a vão tarefa. Facilitar. Vamos esperar, porque vão aparecer vozes a reclamar, nomeadamente os apoiantes de Santarém não vão ficar calados, vão aparecer muitos velhos do Restelo a manifestar-se contra isto e, sobretudo, vamos ter
a ANA avance a arrastar os pés tanto quanto puder e a dificultar tanto quanto puder o início da construção do aeroporto. Vamos ver como é que decorre esse processo com a Vinci. No caso da ferrovia, vai ser difícil recuperar um atraso que já leva muitos anos e que nos coloca distantes, por exemplo, de Espanha e logo também da Europa. Consegue apontar culpas por este impasse arrastado ao longo do tempo? Nós, desde o 25 de Abril, não só não acrescentámos 1 quilómetro à ferrovia, como levantámos mais de 1000 quilómetros de linhas férreas em Portugal. É uma coisa absolutamente impressionante. Comparar o que é que foi a obra de caminhos de ferro inaugurada com Dom Luís e o que é aquilo que existe hoje. Nós não só não acrescentámos, como andámos 1000 quilómetros para trás. O país que antes era servido por comboios em todas as capitais de distrito, hoje em dia tem 5 capitais de distrito que não têm comboios. Eu acho que as coisas começaram de facto a descarrilar, a expressão certa, no governo de Cavaco Silva. Eu tenho um texto que escrevi na altura, exatamente, já lá vão 30 anos quase, sobre essa política, quando Portugal apostou tudo com os dinheiros europeus na construção de estradas e de autoestradas e desinvestiu completamente na exploração do caminho de ferro. Já nessa altura não era preciso ser bruxo nem vidente para perceber que o transporte do futuro não ia ser nem o avião, nem o automóvel, o transporte do futuro ia ser o comboio, por razões ambientais, mas também por razões económicas. E tudo isso é um processo que se iniciou nessa altura e que depois todos os governos foram dando seguimento a eles. E é extraordinário ver como é que ao mesmo tempo a Espanha fez o caminho inverso e agarrou nos dinheiros europeus. Até hoje, até ao plano o PRR espanhol, a aposta foi toda na ferrovia e hoje a Espanha tem perto de 5.000 quilómetros de alta velocidade que unem todo o país, que tiraram milhões de carros das estradas, tiraram milhares de aviões do espaço aéreo espanhol dos voos internos e conseguiram com isso acrescentar, multiplicar por 4 o número de passageiros, fazer descer o preço dos bilhetes de comboio em Espanha e ter uma concorrência entre a Renfe, que é a empresa pública de transporte ferroviário em Espanha, e 2 companhias privadas, uma francesa e outra italiana, a disputarem o mercado em Espanha. A Espanha é um exemplo extraordinário de que quando se planeia e quando se aposta no cavalo certo, as coisas funcionam. Quem sabe ainda iremos a tempo de apanhar uma parte, pelo menos, desse comboio em andamento. Passemos agora para outro anúncio num setor fundamental para o país. O Miguel já referiu, aliás, nesta nossa conversa, o pacote de habitação que se chama Construir Portugal foi apresentado no final da semana passada. Teve a oportunidade de espreitar as principais conclusões e o Miguel escreve que assenta em melhores ideias do que o mais habitação. Quer revelar quais são as principais diferenças que lhe chamaram a atenção? Bom, é um pacote de intenções, como o outro também era. Aqui o que eu acho que é a matriz que distingue um do outro é que no mais habitação permanecia um tabu que é uma desconfiança sobre os proprietários. Uma desconfiança quer sobre aqueles que querem construir casas, o setor imobiliário, quer sobre a figura dos senhorios, dos proprietários de casa, que continuavam a ser olhados com enormes desconfianças e como inimigos na economia e inimigos no mercado. Ora, quando Portugal precisa desesperadamente construir 140.000 focos pelo menos, e que o Estado não tem obviamente capacidade para responder, nem o Estado nem as autarquias sozinhos, não se pode tratar a alternativa, que é a iniciativa privada, como inimigo. Tem que se ter do nosso lado. Ela tem que ser um parceiro na solução deste problema, não imediatamente, como é óbvio, mas a médio prazo. E o que se altera agora com o programa Construir é chamar a iniciativa privada a terreiro e dar-lhe condições fiscais, condições de alívio do processo burocrático e administrativo para que a iniciativa privada possa vir a jogo e ser parte da solução e não ser parte do problema. E eu escrevo e digo que não há nenhuma razão lógica para que em Portugal não exista um mercado de arrendamento normal, como existe na maioria dos países, e que os portugueses, o grosso dos portugueses, sejam forçados a recorrer a empréstimos bancários para comprar habitação própria, endividando-se durante 20, 30 ou 40 anos perante a banca, e que, portanto, em vez de termos senhorios, que é essa classe execrada pelos governos, tínhamos banqueiros
a gerir do outro lado o negócio das casas. Portugal é dos países europeus que tem maior percentagem de donos de casa, de proprietários de casa, forçados, porque se tivéssemos um mercado de arrendamento normal, e que o pagamento da renda não levasse 70% ou 80% do salário de uma família, os portugueses não teriam que ir para a alternativa de arruinarem-se para comprar a casa. Porque quando olham para as rendas que estão no mercado e comparam com aquilo que vão ter que pagar de prestação ao banco, que também é altíssimo, o comum das pessoas diz, bom, se é para me arruinar, ao menos que me arruine para comprar um bem que depois vai ser meu, em vez de estar a pagar uma renda de uma casa que nunca será minha. Isto não é solução, não é uma solução saudável no mercado e, portanto, é essencial que consigamos voltar a ter um mercado de arrendamento, que há dezenas de anos que não temos, um mercado de arrendamento que funcione. E para isso é preciso que haja quem construa casas, não apenas para as vender, mas também para as pôr no mercado de arrendamento. Deixemos então de lado agora os planos novos anunciados pelo governo. É tempo de voltarmos a olhar a Ucrânia. A invasão russa fez 2 anos em fevereiro. Nunca se imaginou, nesses primeiros dias de 2022, que pudesse ser este o cenário atual. E muito aconteceu entretanto. Até há um presidente que começou por defender um acordo de paz e agora sugere o envio de tropas ocidentais para combater a Rússia do lado da Ucrânia. Como é que explica esta mudança estratégica no terreno e nas intenções políticas, Miguel? Eu não sei, não consigo estar na cabeça do Emmanuel Macron. Tenho falado, aliás, com franceses sobre isso, com amigos e não só, e eles também não conseguem explicar. Agora, eu acho que é uma deriva muitíssimo perigosa quando se fala em enviar soldados para a Ucrânia, e não é só de Macron. Ainda ontem eu vi o presidente da Câmara português de Lisboa, Carlos Moedas, também a considerar a hipótese. Eu fico absolutamente espantado porque penso, ou esta gente não leu a história, ou esta gente gosta de brincar com o fogo, porque o envio de tropas europeias para a Ucrânia significa não que a NATO vai entrar na guerra, porque a NATO já entrou na guerra, com o armamento que fornece à Ucrânia. Isto é uma guerra Ucrânia-NATO de um lado, Rússia do outro, mas significa que nós vamos envolver diretamente os nossos soldados em combates com os soldados russos. Isso é o início da Terceira Guerra Mundial. A partir daí, o próximo passo da escalada pode ser uma guerra nuclear. E, portanto, eu acho que isto é completamente idiota, e quando ouço os arautos da continuação da guerra dizer que só há 2 alternativas, que é ou a derrota da Ucrânia ou a derrota da Rússia, mas sempre a continuação da guerra, eu pergunto, então, e a terceira alternativa, que é um acordo de paz? É evidente que a Ucrânia já esteve em muito melhor posição para negociar a paz com a Rússia, agora está pior, e por culpa exatamente desses amigos da Ucrânia que a forçaram a continuar a guerra indefinidamente, mas, como eu escrevo, eu tenho uma tese, que pode estar errada, mas que não interessa nada a Vladimir Putin vencer a Ucrânia e ficar a ocupar a Ucrânia. A Ucrânia não é a Chechênia, não é exatamente a mesma coisa, é muito mais gente, é o segundo maior país da Europa em extensão, é um país que a partir de agora, se já não era antes, agora será totalmente hostil à Rússia. A Rússia não teria ali uma ocupação fácil na Ucrânia, de modo algum, teria contra ela não apenas a Ucrânia, mas toda a Europa, e não vejo nenhuma vantagem que a Rússia conservasse a Ucrânia como território ocupado. Seria muito difícil justificar, até internamente, e portanto eu penso que é possível negociar com Putin. É evidente que a Ucrânia teria que ceder, a Rússia também teria que ceder, mas uma negociação de paz é uma negociação em que ambos os lados cedem a troco de um bem maior comum, que é atingirem a paz. É evidente também, e temos notícias disso todos os dias, que os ucranianos estão exaustos com a guerra, estão fartos da guerra, não apenas a população civil, mas também a população, os homens, em idade de combater. A Ucrânia está com um problema muito sério de recrutamento, tem 6 milhões de pessoas no exterior, dos quais 1,5 milhão, ou talvez, são homens em idade de combater que não querem regressar. Internamente já baixaram a idade de recrutamento para ver se conseguem levar mais gente para a frente de batalha, mas eles não se apresentam. Eu recordo-lhe, Paula, que há uns tempos foi demitido o ministro da Defesa ucraniano porque havia corrupção no processo de recrutamento, ou seja, havia pessoas, rapazes que pagavam para não serem recrutados, e isso era
era prática dentro do Ministério da Defesa, recebiam subornos para mandar as pessoas para a frente de batalha, e isso é um indicador, claro, de que o recrutamento feito com voluntários e com milicianos que estavam lá por patriotismo já se esgotou, porque o patriotismo, às tantas, também tem um limite, que é a capacidade de resistência humana e de resiliência. Eu não tenho dúvidas que hoje em dia, se fizesse um referendo na Ucrânia em que se propusesse um acordo de paz com a Rússia com determinadas cedências de parte a parte, os ucranianos votariam a favor. Só que esta guerra tem muitos interesses por trás, nomeadamente do ponto de vista ocidental. Há muita gente a ganhar muito dinheiro com esta guerra e que não está interessada em que ela acabe. Mas não havendo um acordo entre os países envolvidos, uma derrota da Ucrânia, como escreve o Miguel, se ela vier a acontecer, será uma catástrofe e uma séria ameaça para a Europa. Isto não devia fazer soar as campainhas? Eu acho que sim, exatamente por isso é que eu digo. Eu acho que a derrota da Ucrânia seria uma catástrofe para os ucranianos e seria uma ameaça para a Europa. Ter a Rússia, em vez de estar na sua fronteira, estar na fronteira limite ocidental da Ucrânia, é uma ameaça para a Europa, é evidente que é. E, portanto, a própria Europa, que não tem tido aqui nenhuma iniciativa própria em relação à Ucrânia, que tem andado sempre a reboque da NATO e dos Estados Unidos, estaria na altura de ter uma iniciativa. Macron e Scholz estiveram no início, antes da guerra, foram os únicos dirigentes ocidentais que estiveram em Moscou a tentar negociar com Putin que não houvesse invasão. Falharam essa negociação e a partir daí andaram sempre a reboque dos interesses da NATO e dos Estados Unidos. Eu dou-lhe apenas um exemplo. Os dois gasodutos, o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2, foram sabotados e desapareceram. Foram um investimento conjunto da Alemanha com a Rússia. Portanto, era propriedade do Estado alemão, em 50%. Foram sabotados, obviamente, desconfia-se que foram sabotados ou pelos ucranianos ou pelos americanos, provavelmente pelos americanos. Formou-se uma comissão de inquérito, na altura, para saber quem é que tinha sabotado os gasodutos, que foram sabotados no mar de Dinamarca, em águas dinamarquesas. Dessa comissão de inquérito, obviamente, não fazia parte a Rússia, embora fosse parte interessada, não a convidaram. Paula lembra-se de alguma conclusão da comissão? Não. Até hoje não concluíram nada. Ou não concluíram, ou pelo menos não há uma divulgação, o que é um bocadinho estranho, não é? Temos que admitir. Não concluíram coisa nenhuma. Agora, eu chamo-lhe a atenção para isto. Sabotar uma estrutura civil pertencente a dois Estados, um dos quais era ocidental, é um ato de terrorismo. Isso passou despercebido, quer dizer, os alemães aguentaram tudo, perderam a voz. A Europa deixou de ter voz ativa no processo da guerra da Ucrânia. A única coisa que faz é responder aos apelos da NATO para enviar armas. Agora estava na altura da Europa ter uma voz ativa e iniciar um processo de paz. Nós vamos ter uma cimeira de paz na Suíça para o mês que vem, mas é uma cimeira de paz condenada ao fracasso, porque não convidaram a Rússia a estar presente, a China já disse que não ia estar presente, portanto não é uma cimeira de paz, é uma cimeira de propaganda, mais nada. Um encontro para trocar ideias e provavelmente com pouco sentido prático. Com a análise da situação na Ucrânia, entramos na reta final deste episódio e no terreno do improviso. As imagens têm estado à vista em quase todas as televisões e repetidamente. Nas ruas de Lisboa há filas de imigrantes a perder de vista, esperam cada vez mais uma possibilidade de atendimento para regularizar a sua situação em Portugal, ou pelo menos para tirar dúvidas sobre o processo na Agência para a Integração, Migrações e Asilo, a AIMA, que é herdeira administrativa do extinto CEF. Há mesmo quem passe a noite no local à procura de uma senha. Serão consequências da transferência de competências do extinto CEF ou, como já disse a ex-ministra Ana Catarina Mendes, é preciso dar tempo ao processo de transição e à AIMA? O que é que acha, Miguel? Bom, Paula, primeiro deixe-me dizer que não é só nas ruas de Lisboa, é também no Porto e no Algarve, por exemplo. Bem observado, sim. As filas serão maiores em Lisboa por uma questão de localização, claro, mas é em todo o país, tem razão. Segundo lugar, eu li essa entrevista da Ana Catarina Mendes, concordo com o princípio, só que já se deu tempo ao tempo, já passou, eu não sei, mas seguramente um ano mais, desde que o CEF foi extinto e substituído pela AIMA. Foi uma coisa trágica. Eu nunca percebi porque é que o CEF foi substituído, porque aquele episódio da morte por espancamento do ucraniano Anayuk no aeroporto de Lisboa foi um fenómeno extremo.
Agora não podemos tomar a nuvem pela montanha, pela montanha, não é? Não sei se é esta a expressão agora. Não é exatamente, mas a ideia está aí. Exatamente. Pronto, e uma coisa era punir os responsáveis por aquilo e os seus superiores hierárquicos, se fosse caso disso, outra coisa era extinguir todo o serviço. E, sobretudo, acho que foi um erro tremendo confundir as funções de policiamento do CEF com as funções administrativas, meter tudo na mesma amálgama, incluindo o apoio aos imigrantes, tudo no mesmo saco e depois ficar à espera que funcionasse. Eu acho que é óbvio que não funcionou, é óbvio que vai ser muito difícil de funcionar, mas há uma coisa que é lastimável: nós voltamos a ver cidadãos a passarem a noite à porta de serviços públicos para serem atendidos. E agora, como agravante, é que as pessoas são notificadas para, no prazo de 10 dias, pagarem antecipadamente 400 euros por um serviço que não lhes foi prestado ainda e que não sabem quando lhes vai ser prestado. E não só não podem pagar, apesar de estarem na fila, quando chegam lá à frente do guichê, não podem pagar ali, mas têm que pagar através da internet e através de sites que às vezes não funcionam, ou de meios que também não funcionam. Imigrantes que às vezes só têm a roupa que têm vestida, que não têm um computador sequer para aceder aos serviços da AIMA, e eu acho que isto é absolutamente gozar com as pessoas, é de uma barbaridade inacreditável e não se vê fim à vista para isto. Eu acho que seguramente vamos ter que ter outras medidas, não sei se é preciso chamar outro almirante para resolver isto, como resolveu a questão das vacinas, mas isto é de facto uma coisa degradante e eu volto a insistir na minha. Eu acho absurdo que andemos aqui a discutir se temos que reparar os crimes que fizemos no passado a outros povos, quando os crimes acontecem hoje à nossa vista, em nossa casa, com esta gente que vem para aqui trabalhar, e é preciso dizer que eles estão a lutar apenas por um certificado de residência, que lhes dê o direito de trabalhar em Portugal, de ter os mesmos direitos que os trabalhadores portugueses, e que enquanto não o têm, estão submetidos a um verdadeiro estatuto de escravos laborais. Portanto, para que é que estamos aqui a falar da escravatura há 500 anos, quando mantemos esta gente num estatuto de escravos porque não os conseguimos legalizar? Foi um erro a extinção do CEF, na sua opinião? Foi completamente. Nos termos em que foi feito, foi um erro tremendo. Não se pode extinguir um serviço com a importância daquele sem ter imediatamente pronto outro serviço para o substituir. Mas em Portugal gostamos muito de substituir serviços, de mudar o nome às coisas, na esperança que, começando de novo, tudo funcione melhor. E não é assim. Quando os alarmes soam é o título da crónica semanal que deu aso a este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz, e são muitos, como ouvimos, os alarmes a soar nesta conversa. A sonorização esteve a cargo de João Martins. Para a semana regressamos com nova leitura da atualidade.